Vamos continuar analisando o problema de dois corpos autogravitantes, sendo que dessa vez a gente vai analisar esse sistema do ponto de vista de calcular e obter o momento angular total do sistema e a relação do momento angular total com o momento de inércia. Então aqui a gente tem uma figura que a gente já apresentou em vídeos passados. Você tem um corpo 1 de massa M1, um corpo 2 de massa M2 e a gente tem um sistema de dois corpos que está orbitando em torno do centro de massa do sistema. A princípio eu tinha desenhado só um eixo X, certo? Sendo que agora eu vou precisar colocar outros eixos, os outros eixos coordenados, eixo Y e eixo Z, porque eu vou estar tratando com produtos vetoriais. Então, no caso, eu tinha falado em vídeos anteriores que aqui a gente tem uma visão de cima, né, da órbita desses dois corpos. Então, o que a gente está mostrando no plano da tela é exatamente o plano XY, né? E saindo do plano da tela, a gente tem o eixo Z, que eu faço nessa representação de um ponto, né? Esse ponto seria como se fosse um eixo saindo do plano da tela. Então, para a direita, a gente tem o eixo X positivo, para cima, a gente tem o eixo Y positivo, e saindo do plano da tela, a gente tem o eixo Z positivo, né? E nos sentidos opostos, a gente tem as coordenadas negativas, né, dos respectivos eixos. Então, a gente tem que o corpo de massa M2 dá uma coordenada x2 do zero do nosso sistema. Corpo de massa M1 está uma coordenada menos x1 do zero. Esses corpos eles estão girando no sentido anti-horário. E também eu tenho aqui essas relações, né, entre as variáveis lineares, velocidade linear e velocidade angular. E nesse caso, como os dois corpos eles completam uma volta, né, 2π, exatamente no mesmo intervalo de tempo, então a velocidade angular dos dois corpos é exatamente a mesma, muito embora a velocidade linear não seja, já que a distância para o centro de massa muda, né? Aqui a gente tem uma distância x1, aqui a gente tem uma distância x2, então a velocidade linear é diferente, mas a angular é a mesma. Então a gente vai utilizar esse esquema, tá certo, para calcular o momento angular total desse sistema de dois corpos autogravitantes. Então, a definição de momento angular, a gente pode calcular o momento angular como o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor momento linear. Sendo que momento linear você pode escrever como massa vezes o vetor velocidade. Então, a gente vai calcular o momento angular total, certo? Aplicando essa equação para cada um dos corpos que compõem o sistema, tá certo? Então, para o corpo 1 vai ser massa do corpo 1, posição do corpo 1 vetorial com a velocidade linear do corpo 1, e para o corpo 2 exatamente da mesma forma. Massa do corpo 2, vetor que posiciona o corpo 2 com relação ao nosso sistema de coordenadas, vezes a velocidade linear do corpo 2. Se a gente voltar, certo, na nossa figura, o que é que a gente pode ver? Para o corpo 1, o vetor que posiciona o centro do corpo 1 é um vetor que sai do zero, certo? E percorre aqui o eixo X no sentido negativo. Então sai do zero e vai até o corpo 1, o centro dele. Esse vetor tem exatamente módulo dado pelo valor da coordenada x1. No caso, seria, se eu quisesse escrever em notação vetorial, seria um vetor que tem módulo x1 e está na direção do eixo x negativo, né? Então, eu poderia representar como um vetor negativo ao longo do eixo x. Então, R está aqui e o vetor velocidade linear é perpendicular ao vetor posição. Então, está na direção do eixo y para baixo, certo? Se eu usar a regra da mão direita para fazer o produto vetorial entre esses dois vetores, posição vetorial velocidade, eu vou obter exatamente um vetor que está no sentido positivo do eixo z,
tá certo? É um vetor que está saindo do plano da tela, exatamente como é representado aqui por essa notação, onde o eixo Z é um eixo que está saindo do plano da tela. Então isso aqui é o vetor momento angular, certo? Para essa massa aqui é um vetor positivo na direção do eixo Z, tá ok? Se eu fazer a mesma análise para o corpo de massa M2, o vetor posição, né? O vetor que posiciona o centro do corpo de massa M2 com relação ao nosso eixo de coordenadas é um vetor que sai do zero e vai ao longo do eixo X até o seu centro. Então, esse vetor posição é um vetor que está ao longo do eixo X e na direção X positivo. Então, o vetor positivo, enquanto que o vetor velocidade, certo? Nesse caso, como o sistema como um todo gira no sentido anti-horário, então o vetor velocidade é perpendicular ao vetor posição e está na direção do eixo Y positivo. Então, o vetor velocidade também tem coordenadas positivas. Se eu usar a regra da mão direita para fazer o produto vetorial entre R e V, eu também vou obter um vetor que está na direção do eixo Z e no sentido positivo, tá certo? Também é um vetor saindo do plano da tela. Então, não importa se eu estou analisando a massa M1 ou a massa M2, da maneira em que esse sistema está rotacionando e da maneira que eu defini meu sistema de eixos, né, eu vou ter dois momentos angulares na direção do eixo Z positivo. Então, eles vão se somar. Eu vou poder fazer uma soma dos módulos sabendo que a soma total está no sentido positivo do eixo Z. Ok? Então, isso vai simplificar os cálculos. Então, o que é que eu escrevo aqui? Que o vetor momento angular total é dado pela soma do momento angular do corpo de massa M1 e mais o momento angular do corpo de massa M2. Se eu quiser escrever esses vetores em termos de versores na direção do eixo Z, vou escrever que o vetor momento angular do corpo 1 tem módulo L1 na direção K e o vetor momento angular do corpo 2 tem módulo L2 também na direção do eixo Z, no sentido positivo do eixo Z. Então, como apontam exatamente no mesmo sentido, eu posso simplesmente somar os módulos e dizer que eles estão no sentido positivo do eixo Z. E isso daqui também eu posso escrever como, né, essa soma é nada mais nada menos do que o momento angular total do sistema, que eu vou chamar de L. Tá certo? Então, o módulo, certo, desse vetor momento angular total é dado pela soma dos módulos do momento angular do corpo 1 mais o momento angular do corpo 2, exatamente porque os dois apontam no mesmo sentido. Então, posso simplesmente somar seus módulos. Nesse outro passo, o que é que eu faço? Eu vou expressar agora os módulos, né? O módulo do momento angular do corpo 1 mais o momento angular do corpo 2, que é dado por essa expressão aqui. Então, vetor posição R para o corpo 1 tem módulo x1 vezes massa, né, m, para o corpo 1, vezes a velocidade linear do corpo 1. Então, vai ficar x1 m1 v1 mais x2 m2 v2 para o corpo 2. O que é que eu vou fazer? Vou utilizar aquela relação entre velocidade linear e velocidade angular. Posso escrever que v1 é a velocidade angular vezes x1. E para o corpo 2, posso escrever que v2 é a velocidade angular ômega, que é igual para os dois corpos, vezes o raio, né? Que é para o corpo 2 é x2. Vou executar as multiplicações, já que eu tenho x1 vezes x1, vai ser x1 ao quadrado, e eu tenho aqui x2 vezes x2, vai ficar x2 ao quadrado. O que é que eu percebo? Eu percebo que tem um fator comum, né, nessa soma, que é exatamente a velocidade angular. É a mesma para os dois corpos. O que eu vou fazer é fatorar essa variável, passando ela, dividindo para o lado direito, tá certo, da equação. Ou seja, fico com o momento angular total do sistema dividido pela velocidade angular dos corpos é igual
a m1x1 ao quadrado mais m2x2 ao quadrado. Qual é o próximo passo para a gente ver o que a gente vai conseguir obter no final? Eu tenho que substituir essas coordenadas x1 e x2 em termos das massas dos corpos e a distância entre eles, certo? Então, foi obtido que x1 é m2 dividido por m1 mais m2 vezes d, como aqui está o quadrado, então eu coloco tudo ao quadrado. E também a gente obteve que x2, a única coisa que vai mudar é esse numerador, x2 é m1 dividido por m1 mais m2 vezes a distância entre os centros dos dois corpos, sendo que também está ao quadrado, então vai ficar o que está entre parênteses é ao quadrado e a distância dos corpos também é ao quadrado. O que é que eu vou fazer em seguida? Simplesmente colocar tudo sobre uma mesma fração, né? Um mesmo numerador e um mesmo denominador. Então, vou ficar com m1 vezes m2 ao quadrado vezes d ao quadrado no primeiro termo, né, da soma. E o denominador vai ficar m1 mais m2 ao quadrado. E para o segundo termo também colocar todos sobre a mesma fração, né? Todas as variáveis. Vai ficar esse m1 ao quadrado, fica aqui, vezes m2, vezes a distância entre os corpos ao quadrado. Okay? Decidi manter essa ordem onde eu sempre coloco as massas em ordem, né? Primeiro a massa m1, depois a massa m2 e por último eu coloco a distância, ok? Então no primeiro termo da soma é m1 vezes m2 ao quadrado e no segundo termo eu coloquei m1 ao quadrado vezes m2. Essa soma tem exatamente o mesmo denominador, então eu posso simplesmente somar os numeradores, né? Sem problema. O que é que acontece? Eu percebo que eu posso fatorar, certo? Tem um fator comum nesses dois termos que estão somando aqui no numerador. Então, eu posso fatorar o termo m1 vezes m2 vezes d ao quadrado, já que ele é comum a essa soma, né? Desses dois numeradores, esse aqui e esse aqui. Se eu coloco esse termo em evidência, o que é que eu tenho? Para o primeiro termo, vai ficar sobrando um fator m2, que está ao quadrado, né? Então, um m2 fica aqui e outro eu coloquei aqui dentro do parêntese. E para esse outro termo, vai ficar sobrando um termo m1, já que eu tenho m1 ao quadrado e aqui eu só coloquei um fator m1. Né? Então, coloquei na ordem, como eu disse que estava fazendo, primeiro massa m1 mais massa m2, mas se eu multiplicar isso daqui por m1, eu recupero esse numerador. Se eu multiplicar isso daqui pelo segundo termo, m2, eu recupero esse numerador. Né? Então, o que eu fiz perfeitamente possível, só um processo de colocar esse termo em evidência. E o que é que eu percebo? Percebo que no numerador vai aparecer uma soma de m1 mais m2 e no denominador eu tenho m1 mais m2 ao quadrado. Então, eu posso simplificar esse termo com um dos fatores aqui, né, que está multiplicando, que está ao quadrado. Então, eu corto esse 2 com esse fator m1 mais m2 e obtenho que momento angular total do sistema dividido pela velocidade angular é m1 vezes m2 dividido por m1 mais m2 vezes a distância entre os corpos ao quadrado. Sendo que o que é interessante de perceber nessa relação, eu estou fazendo uma razão entre momento angular total do sistema, certo? Que não varia. Momento angular total desse sistema é uma constante de movimento. Da mesma forma, certo? A velocidade angular dos corpos. A velocidade angular dos corpos também não muda. Então, essa razão L dividido por ômega é uma constante do próprio sistema. E se vocês se lembram de relações envolvendo momento angular e momento de inércia, vocês vão perceber que essa razão, momento angular dividido por velocidade angular, é exatamente a inércia rotacional, também conhecida como momento de inércia do sistema. Então, se a inércia rotacional desse sistema não muda, então essa razão L sobre ômega também é uma constante, tá certo? Desse sistema. Então, L sobre ômega é exatamente o momento de inércia do sistema que é dado por esse termo, né? Por essa equação que a gente obteve. O momento de inércia é m1 vezes m2 dividido por m1 mais m2 vezes a distância
dos corpos ao quadrado. Outra coisa interessante de se perceber é que existe uma forma, quando você tem problemas de dois corpos, de reduzir esse problema de dois corpos para um problema de um corpo equivalente. E a maneira que você faz isso é utilizando o que é chamado de massa reduzida, certo? Se você quer transformar um problema de dois corpos para um problema simplificado, que seria um problema equivalente envolvendo só um corpo, você usa a massa reduzida, que é dada pelo produto das massas dos dois corpos dividido pela soma das massas, que, de maneira bastante interessante, é exatamente o que a gente obteve nos nossos cálculos, né? A gente obteve que o momento de inércia desse sistema é dado por M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2 vezes a distância entre dos corpos ao quadrado. E esse termo é exatamente a massa reduzida do nosso sistema. Então, seria possível desde o início, se a gente utilizasse esse tipo de simplificação, resolver o nosso problema não considerando a massa dos dois corpos, mas considerando simplesmente a massa reduzida do sistema. A inércia rotacional ou momento de inércia desse sistema é exatamente dado pela massa reduzida do sistema vezes a distância entre os corpos que compõem o sistema ao quadrado. Então essa equação aqui é uma equação que representa o fato de que é possível simplificar um sistema de dois corpos por um sistema de um corpo só, mas utilizando, no lugar das duas massas, utilizar essa ideia de massa reduzida, mas no final das contas a gente iria obter exatamente a mesma expressão que a gente obteve aqui para L sobre ômega, que é o momento de inércia do nosso sistema. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até a próxima.